Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Vamos falar hoje sobre calor, certo? Continuar falando sobre calor, né? Nós já vimos em outras aulas, né, o conceito de calor, o conceito de temperatura, a diferença entre calor e temperatura, certo? Nós vimos que calor nada mais é do que um tipo de energia. Só que não é uma energia qualquer, né? É uma energia em trânsito, né? Por que uma energia em trânsito? Porque é uma energia que passa de um corpo para outro. Mas só há essa passagem, essa troca de energia, né, quando há uma diferença de temperatura, tá bom? Então o que nós vamos ver na aula de hoje é exatamente as formas, as maneiras, né, de transmissão de calor. Como o calor é transmitido, porque ele nem sempre é transmitido da mesma maneira, certo? Então a gente vai ver que existem três formas, três maneiras diferentes de se transmitir o calor. A primeira dela é através da condução, certo? Então, como vocês podem ver, né, aqui nessa animaçãozinha, né, na condução, o calor ele vai ser transmitido de molécula para molécula, né? Uma molécula vai transmitindo o calor para as outras. Ó, aqui, ó, tá tudo azul, certo? Não existe calor ainda. O calor está sendo transmitido dessa chama aqui. Então, observa aqui, ó, a agitação das moléculas vai passando de uma molécula para outra, ó, e todas as moléculas estão ficando, né, com a mesma temperatura. Ou seja, o calor está sendo transmitido de molécula para molécula, certo? Aí você pergunta, como acontece isso? Isso acontece, por exemplo, nos metais, né? Nos metais acontece a transmissão de calor por condução, certo? Por isso que as panelas que nós temos em casa de metal, né, de alumínio ou de inox, certo? Elas possuem isolantes, né? Então, para você pegar na panela, ela possui, ó, essas estruturas aqui, né? Que é de madeira ou de plástico, são isolantes, né? Então, por exemplo, para a gente mexer lá o nosso alimento, nós geralmente mexemos com uma colher de pau ou então uma colher que tem algum tipo de plástico na sua extremidade, né? Porque materiais como plástico, como madeira, não são bons condutores de calor. Tá certo? Os bons condutores são exatamente os metais. Então, o calor é transmitido por condução apenas em sólidos, certo? Então, a energia vai passando de molécula para molécula e não há o deslocamento dessas moléculas. Elas estão ali apenas vibrando, elas não se deslocam, tá certo? O calor é transmitido de molécula para molécula, isso acontece nos sólidos. Uma outra maneira de transmissão de calor é através da convecção. Então é muito comum, né, a gente observar isso aqui lá na nossa geladeira. Então se você observar a sua geladeira, né, a sua geladeira geralmente ela possui na parte superior, ela possui o congelador, né, aquelas mais antigas. Essas mais modernas duplex não, ela é separado, né? Mas todas as geladeiras funcionam da seguinte maneira, da mesma maneira, na verdade, né? Aqui na parte superior, ou no congelador, ou se for duplex, nessa parte superior aqui, né, é onde está saindo o ar mais frio, certo? O ar mais frio, que eu vou representar aqui por a setinha azul, certo? Ele é mais denso. Denso está relacionado a mais pesado, tá bom? Vamos falar popularmente para vocês entenderem. Ele é mais pesado, mais denso. Se ele é mais denso, ele tende a cair, certo? Então, o ar mais frio, ele vai descer. À medida que ele vai descendo, ele vai esquentando, né? Ele vai esfriando o alimento. Então, se eu quero um alimento mais frio, eu deixo na parte de cima, né? Porque o ar frio, assim que ele saiu lá, ele vai logo resfriando aquele alimento. À medida que ele vai descendo, ele vai ficando mais quente, né? E aí depois, como ele lá embaixo ele já está mais quente, ele está menos denso, então ele sobe, né? E esse processo continua, né? São as chamadas correntes de convecção que acontecem lá no nosso geladeira. Isso também, né, a gente pode perceber nos aparelhos de ar-condicionado. Se você observar, né, os aparelhos de ar-condicionado eles são colocados na parte superior, na parte de cima, sempre na parte de cima, certo? Por que isso, gente? Pelo mesmo motivo, né, da geladeira. O ar frio, ele vai descer, né, ele desce, ó, o ar frio, ele vai descer, certo? O ar frio vai descer, ó, ar frio desceu, certo? E o ar quente vai subir, né? O ar frio desce, o ar quente sobe,
formando as correntes de convecção. Aqui, na verdade, eu inverti as cores, né? Aqui o ar frio é o vermelho, o ar quente é o azul, tá certo? Uma mudança em relação ao primeiro exemplo, certo? Então nós podemos dizer que a convecção nada mais é do que o processo de transmissão de calor que acontece nos líquidos e gases, não acontece nos sólidos, tá bom? E isso acontece como? Por efeito das camadas que se chamam correntes de convecção, né? Então há o deslocamento das moléculas nesse caso, tá bom? Muito bom. Isso também a gente consegue perceber, né? Na água, ó, quando você está aquecendo a água, o que está acontecendo? Se você colocar pó de madeira, né, serragem de madeira, você consegue ver a madeira se movimentando por conta das correntes de convecção. Por quê? Na parte inferior, onde está se recebendo a chama, né, o calor, certo? Essa água aqui de baixo ela vai aquecer, né? A água aqui aquece, ela fica menos densa, então ela sobe, né? E a água de cima, que está mais fria, desce. Então acontece isso, ó, sobe e desce, sobe e fica as correntes de convecção. A mesma coisa acontece naquelas fábricas, né? Naquelas fábricas, vocês já perceberam, né? É muito comum você observar isso aqui, ó, essas estruturas lá na parte superior, né? Essas estruturas que ficam na parte superior servem exatamente para fazer esse fluxo de calor, né? O ar quente ele vai subir, né? O ar quente ele vai subir porque ele está menos denso, né? Ao subir ele faz movimentar aqui, ó, essas estruturas, né? E está sempre acontecendo uma circulação. O ar quente ele não fica dentro das fábricas, né? Então ele serve para esfriar o ambiente, tá certo? É muito comum em fábricas deixar o ambiente sempre frio, tá bom? Então essa é a forma de transmissão de calor por convecção. E por último, né, a transmissão por irradiação. Essa aqui é muito interessante, porque na condução e na convecção é necessário que exista um meio, né? Na condução um sólido, na convecção um líquido ou um gás. Na irradiação, o calor é transmitido sem precisar de um meio material. Como acontece isso? O calor do Sol, por exemplo, ele chega até a Terra através da irradiação. Entre o Sol e a Terra existe o espaço sideral. O espaço sideral é uma área sem matéria, não existe matéria ali, né? E o calor ele chega até nós, né, passando por todo esse meio sem precisar de matéria, tá bom? Então, na irradiação acontece dessa seguinte forma, né? O calor ele chega sem precisar de nenhuma matéria, através das ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, ó, é o processo de transmissão de energia entre dois corpos que não precisa de um meio material para se propagar. Tá beleza, gente? Tranquilo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, as formas de transmissão de calor. Beleza? Até a próxima aula.